Vibe Mundial FM. Bom, turma, ontem eu estava começando a trazer um tema aqui inédito, muito interessante, sobre esses novos tempos que chegaram, né? E dentro dos estudos sociológicos, antropológicos, filosóficos, algumas épocas são denominadas por determinado tipo de sigla ou nome que corresponde ao clima de uma época, né? Para quem não pegou o programa de ontem, é interessante, e é um assunto novo para a maioria, então é interessante a gente retomar um pouquinho do assunto do programa de ontem. Então eu explicava ontem para vocês que nós vivemos por muito tempo na sociedade um clima de certa constância. As coisas mudavam, na história mudaram muito, mas mudaram no transcorrer de muito tempo. Uma vida não era suficiente para você contemplar mudanças muito radicais. Uma vida era pouco para isso. Então a maioria das pessoas acabava passando pela vida sem ter grandes mudanças na sua condição socioeconômica, na sua condição, enfim, pessoal de uma forma geral, né? Ou seja, o mundo era como era. Eu não sei se vocês ainda pegaram isso, mas eu mesmo, quando era criança, lembro ainda, e olha, isso não tem tanto tempo assim, na verdade eu era criança e lembro que haviam poucas profissões até. Não havia um número muito avançado, muito grande de profissões. As profissões, elas eram de acordo com, enfim, né, havia aqueles que estudavam, eram médicos, enfim, faziam economia ou eram para serem contadores ou para serem... Havia aqueles que eram as pessoas que estudavam e aquelas que participavam de serviços públicos ou aquelas que faziam trabalhos braçais ou manuais, né? Você não tinha uma gama tão grande. Hoje se inventa profissão todo dia. Você pode inventar uma se quiser, né? Tendo uma boa ideia, você pode inventar uma nova profissão. Então, estou só colocando isso para vocês, para que todos entendam que o mundo mudou demais, né? E numa vida nós contemplamos, e olha quantas mudanças mais ainda vamos contemplar. Não é pouca coisa não, né? É muita mudança por cabeção compreender tudo isso. E no final, depois daquele período que vivenciamos da Guerra Fria, né? No final da Guerra Fria, entre a década de 80 e a década de 90, observou-se que o mundo criou características diferentes muito rapidamente, com os quais precisaríamos saber lidar. Olha que isso é antes da internet, hein? Antes de existirem redes sociais, internet, de ter cada um seu celular, né? Ou seja, e nem tem tanto tempo assim. E esse mundo é o mundo VUCA. VUCA é a denominação, é o termo para esse mundo. Bom, para quem, antes de continuar a explicar um pouco sobre isso, eu quero falar hoje sobre aprofundar o conceito da disrupção. Já eu explico melhor o que é ter uma atitude disruptiva na vida e a importância disso para a sua prosperidade, para a sua felicidade nesse novo tempo, nessa nova era, não é? É fundamental. Mas o que eu queria dizer para vocês antes de seguir é que eu estou aqui compartilhando desde ontem com vocês aqui no programa Entrevidas na Rádio Vibe Mundial, grande parte do conteúdo de um curso, de um workshop inédito que eu vou realizar, eu, Marcelo Cotrim, no próximo sábado, agora dia 16 de janeiro, às 17 horas, chamado Construindo o Ser Humano do Futuro. Construindo o Ser Humano do Futuro. Um work que eu acho que vai ser incrível, vai ser impactante, como eu espero que os próprios programas sejam para vocês, para que você possa observar que é preciso se mexer. É preciso sair da cadeira e se mexer. O mundo está mudando, as coisas nós precisamos observar essas mudanças e nos aparamentar. Precisamos de ferramentas, precisamos de instrumentos novos, inclusive em personalidade, para poder lidar com esse novo tempo, com essa nova era, com esse novo mundo que está surgindo aí. Bom, tudo bem, explicado isso, quero só pedir para a galera que está na internet, por gentileza, não deixem de convidar os amigos, né? Chama a galera, curta, compartilha aí nas redes sociais, me ajudem a ajudar as pessoas, como eu faço todos os dias por toda a minha vida, mais de 30 anos de jornada no meu trabalho, não é? Buscando sempre ensinar vocês caminhos para a evolução humana,
associando filosofia, psicologia, metafísica, ocultismo, espiritualidade universalista, né, que é a maneira que eu trabalho nesse olhar integral para o ser humano, né, esse olhar universal para o ser humano. E eu explicava ontem que esses climas, né, o mundo VUCA, a VUCA é a abreviação de 4 palavras em inglês, que eu vou traduzir para o português, que fica mais fácil para a gente, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E esse mundo VUCA, né, esse mundo volátil, onde tudo muda muito rapidamente, incerto, onde você não tem muita clareza o que é causa, o que é consequência, complexo, né, porque você tem muitas origens de muitos fatores culminando num determinado acontecimento, e ambíguo, porque você tem várias realidades paralelas. Há uma relatividade em torno da verdade. Temos que tomar muito cuidado para estabelecer o que é a verdade, né? Por tudo isso, o mundo VUCA, ele já bota você de pernas para o ar, de ponta cabeça. O mundo VUCA já exige de você ser mais, como se falava na década de 90, 2000, mais descolado. Você tem que ser mais descolado, né? Você tem que ser mais descolado, você tem que se soltar mais. Só que, gente, já mudou tudo. Mudou tudo e surgiu um outro mundo nos últimos anos que ficou claro, evidenciado pela aceleração do processo. O ano passado para cá, a aceleração nas mudanças são muito grandes. E aí surgiu o mundo Bunny. O mundo Bunny, ele é um mundo, também é um resumo, essa palavra Bunny são 4 letras, identificando 4 palavras em inglês, que significam, traduzindo para o português, um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Ele é frágil porque tudo é possível. De um lado isso é bom, porque nos dá a liberdade, o livre-arbítrio. Por outro lado, as pessoas estão perdidas, as crianças estão perdidas, os adolescentes estão perdidos, porque não existe mais o autoritarismo do passado, a imposição de caminhos, o que é bom, mas por outro lado também não existe um embasamento, não se dá para a criança, para o jovem, para o adolescente, para o jovem, não se dá também para ele noção do valor dele, das ferramentas que ele tem, das habilidades que ele pode desenvolver, do que ele é bom, do que ele é capaz, sem querer adequá-lo. Então, o que notamos hoje é que muitas pessoas estão muito soltas, na verdade, muito sem saber o caminho, muito sem um direcionamento, sem um norte na vida, né? E aí vão levando a vida com angústia. Angústia, acho que é a palavra que mais representa ou explica esse processo. Só beber água aqui, galera. Então, turma, esse mundo frágil, onde tudo é possível, ansioso. Por que ansioso? Porque você é pressionado a tomar decisões muito rápidas. Você não tem tempo. Hoje em dia, se você disser assim, eu quero pensar, acham que você você já não está sendo cedendo, você não está cedendo ao jogo, ao sistema, você é colocado como um fraco, um medroso, porque você não quer decidir rapidamente. Você não tem mais a liberdade, ou pelo menos não é tratado com naturalidade. Carmen Lúcia falando aqui, eu adoro tudo que você ensina, te conheço há uns 30 anos, parabéns. Agradeço, Carmen, olha que legal, me acompanha por toda a minha carreira aí, por todo o meu trabalho, que legal. Fico feliz aí. Notou minhas mudanças também, né? Meu período VUCA, meu período Bunny, né? Todos os meus períodos pessoais também, né? Pois é. E aí, galera, continuando aqui, o que eu estava colocando para vocês, a Diva até fala aqui, ó, angústia é uma dor inexplicável. A angústia é esse medo, eu costumo traduzir angústia como o pressentimento de perdas. Você pressente perdas, né? Você julga que você vê um mundo onde você não sente que tenha algum domínio sobre nada. E aí essa angústia por estar prestes a perder causa em você, né, um sentimento muito ruim mesmo de
de não ser merecedor de ter sucesso, você não se sente pertencente, essa é a palavra. Você não se sente pertencente a esse mundo. Mas isso não é verdade, isso é uma ideia fantasiosa, uma ideia ilusória, não é? Que é vendida aí e que você acaba acreditando, né? E por você não ser valorizado, você acaba se sentindo uma pessoa de menor valor, é claro, e aí você acaba cedendo a todo tipo de exploração. Ou seja, as pessoas exploram aqueles que não têm valor ou que julgam que não tenham valor. Se você julgar que você não tem valor, você se deixa explorar profissionalmente, em nível familiar, em todos os setores da vida. Até mesmo num relacionamento a dois, amoroso, entre aspas, mas que no final das contas, muitas vezes é abusivo, né? Então é importante entender. Vivemos, portanto, um mundo que não é linear, um mundo que tem várias realidades paralelas, né? Um mundo que apresenta muitas... Eu vou usar um termo para vocês que eu acho bem interessante. É um mundo que apresenta várias janelas kármicas. Várias janelas kármicas. Então é um mundo que te dá várias oportunidades, mas você tem que saber abrir portas e janelas adequadas para você. Porque assim, ele não é linear. As coisas não vão. Você pode ter um mega progresso, você pode ter um grande esforço a vida toda num caminho que não é mais o caminho ideal. E aí você, em pouco tempo, por uma mudança disruptiva, daí porque no segundo bloco do programa eu quero falar sobre a disrupção, por uma mudança forte, enfática, disruptiva, você consegue uma mudança de caminhos assim extraordinária na tua vida. Vibe Mundial 95,7.